No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um item aqui da minha rotina de investidora, uma ferramenta, digamos assim, que eu já uso há anos e eu uso também com os meus clientes lá na consultoria, que é extremamente importante, mas também extremamente simples. Eu costumo dizer que conforme os anos foram passando e eu fui vendo a real utilidade disso aqui, foi uma das grandes viradas de chave na minha vida como investidora, e eu espero que esse vídeo tenha sobre você o mesmo efeito que ele tem sobre mim, de trazer tranquilidade em relação às minhas decisões financeiras e as minhas decisões de investimento principalmente. Oi, eu sou a Ellen e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal que te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro. E eu sei que se você está aí no início, dessa jornada da sua vida financeira, você está começando a estudar sobre investimentos, ou até se você já tem mais experiência nesse mundo, a gente se vê ali numa enxurrada de informações, principalmente no início. Vem ali informação de tudo quanto é lado, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai ganhando mais experiência, você vai experimentando algumas coisas, vai testando outras, você começa a ser capaz de dar uma filtrada. Você começa a identificar o que realmente vale a pena ser seguido e o que é só ruído, o que só vai te atrapalhar ali. E aí você vai juntando essas peças ao longo do caminho e você vai formando o que a gente chama ali de filosofia de investimentos, ou filosofia financeira, enfim. O que eu vou trazer aqui hoje, o ponto que a gente vai abordar aqui hoje, e inclusive eu vou mostrar para vocês dados reais meus aqui nesse vídeo, para vocês verem que eu de fato eu uso isso há muito tempo. Não é só videozinho aqui de conteúdo para trazer para vocês, realmente é algo que eu uso aqui na prática. E isso que eu vou trazer aqui é uma das coisas mais importantes da minha filosofia de investimentos. E é algo que, como eu disse lá no início, me traz muita tranquilidade, principalmente em projetos de longo prazo. No caso aqui o meu é a aposentadoria, a aposentadoria aqui da nossa família, que é um projeto longo, é uma jornada muitas vezes solitária, a gente não tem muito com quem conversar sobre esse assunto, a gente não se sente tão à vontade. No meu caso, eu ainda tenho o privilégio de conversar com muitas pessoas sobre isso, porque é o meu trabalho, mas eu sei que esse não é o contexto da maioria das pessoas. Então, essa ferramenta que eu vou mostrar aqui para vocês, que ela é, como eu disse lá no início, ela é extremamente simples, é o que me dá essa tranquilidade, me dá essa paz de saber que, inclusive, se eu tiver que dar prioridade a outras áreas da minha vida e não conseguir acompanhar ali a minha vida financeira tão de perto, eu consigo ter uma noção de como as coisas estão andando e recalcular a rota se for necessário. Bom, e aqui na minha vida pessoal, nas minhas consultorias e nos vídeos aqui do YouTube, vocês podem perceber que eu bato muito na tecla de a gente definir muito bem o que a gente quer fazer com o nosso dinheiro antes de começar a pensar em qual investimento que a gente vai escolher. Então, é a gente ter muita clareza dos nossos projetos. O que a gente quer realizar, porque o dinheiro a gente usa para isso, A gente deixa de gastar o dinheiro hoje para juntar dinheiro para realizar uma coisa maior lá na frente, algum objetivo importante lá na frente. Então, a gente tem que ter clareza sobre esses objetivos, senão a coisa toda já começa a não fazer muito sentido. Então, eu costumo dizer assim, que os projetos, eles são a alma desse negócio. Eu gosto muito dessa linha que linka sempre os investimentos com os projetos que você tenha. E como eu disse, aí a gente vai estudando, sobre investimentos, vai estudando sobre produtos e tudo mais, e a gente começa a entender que tem algumas referências ali de mercado que são importantes, Tem o tal do CDI, tem o índice Bovespa, tem, sei lá, uma outra pessoa ali que tem lá o método dela, que tem uma rentabilidade de tanto, e a gente começa a acreditar que esses parâmetros é que a gente tem que perseguir. Que a gente só vai ser um bom investidor se a nossa carteira rendeu acima do CDI, ou se a minha estratégia de ações está batendo o índice Bovespa. E a gente começa a entrar nessa neurose aí de querer medir o nosso sucesso ou o nosso fracasso versus coisas que na verdade, muito a ver com o que importa realmente pra gente. E o que realmente importa? Lembra que eu falei lá atrás que a alma do negócio, na minha visão pelo menos, são os projetos, são as coisas que a gente quer realizar? Então você concorda comigo que se você, ao invés de medir o seu sucesso ou o seu fracasso como investidor, dos seus resultados dos seus investimentos, versus CDI, Bovespa, enfim, se você começar a medir isso com uma projeção, com uma curva ali dos seus projetos, de você saber se você está acima ou abaixo daquela curva, isso não faz muito mais sentido. Eu brinco até com os meus clientes, que eu costumo dizer assim, gente, quando a gente ficar velhinho, que a gente estiver lá contando história para os nossos netos, ninguém vai ficar se vangloriando de ter batido CDI ou de a carteira ter performado, sei lá, 20% ao ano. Ninguém vai ficar se vangloriando disso, A gente vai contar que, poxa, a gente conseguiu fazer ótimas viagens, a gente conseguiu ter momentos legais, experiências legais em família, que a gente consegue ter uma vida tranquila porque a gente se preparou para isso. No final das contas, é isso que importa. Beleza, Ellen, então você está me dizendo que essa coisa tão importante que você está falando é a gente começar a medir a performance dos nossos investimentos, das nossas estratégias, dos nossos esforços com o que a gente
projeta aí dos nossos projetos, das nossas metas. Sim, é exatamente isso que eu tô dizendo. Mas como que a gente faz isso na prática? É o que eu vou mostrar agora. Eu vou mostrar para vocês tanto para um projeto mais de curtinho prazo, como eu vou mostrar aqui para vocês pro meu projeto de aposentadoria, como que isso foi evoluindo ao longo do tempo e como que isso é importante. E antes de eu trazer esses exemplos, eu vou avisar aqui que finalmente consegui reabrir a agenda, né, para os atendimentos aqui de consultoria de investimentos e planejamento financeiro, que são os atendimentos individuais que eu ofereço. A agenda estava fechada há mais ou menos 4 meses, porque na época que eu, enfim, comuniquei ali que eu estava mudando o meu modelo e tudo mais, teve uma procura muito grande, graças a Deus. E agora a gente conseguiu ali meio que quase finalizar essa lista e tá dando para reabrir a agenda. Eu vou combinar uma coisa aqui com vocês. Eu vou deixar o link do formulário aqui embaixo e todo início de mês eu sempre vou reabrir o formulário, mas com um número limitado de espaços, né, para eu conseguir atender todo mundo e ninguém ficar esperando muito tempo. Então, sempre no primeiro dia do mês, ali no início do mês, na primeira semana, eu vou reabrir o formulário. Você vai lá, se você tiver interesse, coloca seus dados. E se você tentar entrar e ver que o formulário está fechado, você tenta se programar aí para no mês que vem, no mês seguinte, você tentar de novo lá no início do mês. Foi a forma que eu encontrei aqui de organizar. E se você precisa de ajuda aí para fazer isso tudo aqui que eu tô falando, e organizar sua estratégia de investimentos, enfim, ver a sua vida financeira como um todo, é só você se cadastrar no link que tá aqui embaixo que a gente marca uma reunião e vai ser um prazerzão conversar com você. Então vamos voltar aqui para nossa conversa. Eu vou trazer para vocês de início um exemplozinho bem simples de um projetinho de curto prazo. Vocês vão ver que é uma coisa que é muito simples mesmo, mas é que assim, muda muitas coisas. Realmente dá uma tranquilidade, uma paz no coração isso aqui que vocês não têm noção. Então vamos trazer aqui, por exemplo, o exemplo da Ana, né? Vamos fingir que a Ana é uma pessoa que eu tô atendendo lá, tá fazendo planejamento financeiro comigo, a gente definiu os projetos dela, e a Ana, ela consegue juntar R$2.000 por mês, além do 13º dela. Foi o que a gente definiu lá no planejamento, a gente viu que cabe no orçamento dela, né? Se ela fizer um esforcinho ali, é o que dá pra fazer. Ela tem 2 projetos. O primeiro é o projeto da aposentadoria, né? Que a gente vai fazer lá as contas dela e tudo mais. E o segundo projeto é que a Ana quer trocar o carro dela em 2 anos, porque o carro dela já tá meio que capengando ali, já tá entrando na necessidade de trocar, e ela tem esse projeto aí. Beleza. Bom, e aí a Ana consegue juntar lá os R$2.000 por mês dela, e a gente vai dividir da seguinte maneira aqui no contexto da Ana, tá, gente? Ela vai pegar R$1.000 por mês para investir pro projeto carro, e os outros R$1.000 ela vai investir para a aposentadoria. E ela vai pegar metade do 13º dela e também vai investir para o projeto carro. E vamos fingir aqui que a Ana vai dar o start nesses projetos, né? Agora em outubro de 2024, ou seja, no mês que vem, né? Esse vídeo está saindo em setembro. Em outubro de 24, a Ana se comprometeu que ela vai começar a fazer os aportes dela. Beleza, lembra que ela tinha o projeto de trocar esse carro em 2 anos. Então, como é que a gente vai medir para saber se Ana está dentro do esperado para o projeto dela ou não? Vamos lá, você pode fazer aí na sua casa, no papel, seja lá onde for, uma planilha tão simples como essa aqui que eu vou mostrar agora. Então, ó, vamos lá, vou compartilhar a tela do meu computador aqui com vocês. É para fazer uma planilhazinha super simples mesmo, tá? Não tem muito o que inventar, não. Então, vamos lá, por caso pro projeto da Ana, o que eu fiz aqui, né? Eu criei 2 colunas, uma numerando os meses ali e a outra botando o nome dos meses. Então, a Ana vai começar agora em outubro de 2024, né? E o próximo mês é novembro, dezembro, etc, etc. Aí depois você vai criar uma outra coluninha para você botar o quanto que você projeta que você vai conseguir botar de dinheiro neste projeto todos os meses. No caso da Ana, lembra que a gente combinou lá com ela no planejamento que ela vai botar R$1.000 por mês, além de metade do 13º dela, que é R$5.000, tá? O 10º é de 10 mil, ela vai botar metade, 5 mil. E ela vai pegar a primeira parcela do 13º que é paga ali em novembro. Então, todo mês de novembro, além dos R$1.000 mensais, ela vai colocar mais 5 mil do 13º dela, que é o que tá aparecendo aqui na planilha. Então, no mês de outubro, ela vai botar R$1.000. Depois, no mês de novembro, ela vai botar 6 mil, que é o quê? Os 1.000 de todos os meses, mais os 5 mil do 13º, beleza? E aí, nos outros meses, ela vai colocar 1.000, 1.000. Quando chegar lá em novembro de 25, no ano que vem, bota os 6 mil de novo, que é o quê? O 1.000 mais a metade do 10º e por aí vai. E na coluninha do lado, o que a gente faz? A gente soma o acumulado disso tudo, né? Então, no primeiro mês, a Ana vai ter 1.000. No segundo mês, ela vai ter o quê? Os 1.000 anteriores, mais os 6 mil que ela colocou agora. Então, o projetado é que ela tenha já juntado R$7.000 em novembro de 2024, R$8.000 em dezembro de 24, 9 mil em janeiro de 25. E eu não sei se eu falei, não lembro se eu esqueci de falar, mas a Ana, ela quer juntar R$40.000 para trocar o carro dela. Ela vendendo o carro que ela tem e dando mais R$40.000, ela consegue comprar o carro novo que ela tá querendo. Tá? Então, a gente vai fazer esta curva aqui até que alcance os R$40.000, que no caso da Ana, tá batendo em novembro de 26.
Ou seja, 26 meses depois. 2 anos e 2 meses depois de quando ela vai começar esse projeto. Lembra que ela queria comprar em 2 anos? 2 anos e 2 meses, a Ana topou para ela, tá bom. Ela também não quer deixar de botar muito dinheiro para a aposentadoria dela. Então a gente vai seguir nesse plano aqui. A Ana, ela já tem um plano, ela já tem um caminho a seguir, ela já tem uma rota. Beleza. E agora como é que a gente mede para saber se Ana está dentro ou fora da rota que ela mesma traçou para ela? Bom, aí a gente tem que monitorar duas coisas. Primeiro, se Ana está botando o dinheiro conforme o combinado, e segundo, se o saldo está evoluído conforme a gente espera. Nesse caso aqui, é um caso muito simples, é um projeto de curto prazo, né? Um projeto ali de 2 anos. Eu não considero nem efeitos de rentabilidade e nem efeitos de inflação, porque é um projeto muito curtinho e o efeito dessas coisas não vai dar tanta diferença aqui. Então, nesse caso, é uma continha super simples mesmo. A Ana vai criar uma coluninha aqui, pode fazer isso no papel, gente, e ela vai anotar quanto de fato ela conseguiu investir para aquele projeto ao longo dos meses. Então vamos dizer que no primeiro mês aqui a Ana conseguiu botar só R$800, estava previsto dela botar 1.000, mas ela botou 800. No segundo mês, lá do 13º, ela conseguiu botar os 6.000. No terceiro mês ela fez um esforcinho, botou 1.200. No quarto botou 1.100 e por aí vai. Bom, e além da Ana acompanhar o quanto que ela está colocando todos os meses, ela também vai acompanhar como que o saldo dela, lá no investimento que ela escolheu, né, tá evoluindo ao longo dos meses. Aí aqui no caso, né, a gente criou uma coluninha aqui do saldo no investimento do primeiro dia do mês. No caso da Ana, lá no nosso planejamento, na nossa conversa, a gente definiu que o investimento separado para este objetivo vai ser o Tesouro Selic 2029, que é um objetivo de prazo curto, né? O Tesouro Selic é um investimento seguro, de renda fixa. Se acontecer da Ana receber um dinheiro extra aí nesse meio do caminho e ela quiser acelerar esse processo, quiser comprar o carro antes dos 2 anos, né? Chegar nos 40 mil antes dos 2 anos, ela pode resgatar do Tesouro Selic tranquilamente, sem nenhum problema, né, ali de liquidez e tudo mais. E aqui no caso, né, nesse caso aqui de projetos mais curtinhos, até 3 anos ali, eu não considero nem efeitos de rentabilidade e nem efeitos de inflação, porque no final das contas não faz muita diferença, é um prazo muito curto. Então, é uma planilha bem simples mesmo, você não precisa nem considerar rentabilidade nesses casos, quando a gente está falando de projetos mais curtos. Aí aqui nessa coluna, a Ana ela vai atualizar lá nos meses quanto que tinha lá no Tesouro Selic 2029, que foi o investimento que a gente definiu para ser o desse projeto aqui, e vai atualizando os números. Eu botei números aqui fictícios, tá? Aí depois ela vai e soma as duas colunas para ela ter o total real dela, ou seja, o quanto ela aportou mais o quanto tinha no investimento. No primeiro mês não vai ter nada no Tesouro Selic, porque ela está colocando dinheiro pela primeira vez. No segundo mês já vai ter o dinheiro que ela colocou antes, mais uma rentabilidadezinha, e aí ela soma com o aporte que ela fez de fato naquele mês, e a gente tem o total real dela. E aí agora a gente tem que saber se esse total real tá batendo com o que estava projetado. Se a Ana tinha que ter X mil reais em dezembro de 24, quanto que a Ana tem de fato em dezembro de 24, e a gente bateu uma informação contra a outra para saber, e aí é que tá o negócio, aí é que importa, se a Ana está acima ou abaixo do plano dela. E aí para fazer isso a gente cria uma coluna tão simples quanto essa, que é o quê? Uma coluna do projetado versus o real. Então a gente pega o valor que a gente tem e diminui do quanto deveria ser. Se der um número negativo, significa que a gente está abaixo do nosso plano. A gente tem que dar uma acelerada aí, tentando juntar um pouquinho mais de dinheiro e tudo mais. Se der acima, significa que a gente está com uma folguinha. Então se em um mês ou outro a gente aportar um pouquinho menos, ou se talvez não é o caso aqui, mas o investimento rendeu um pouco menos, a gente não precisa ficar desesperado, porque a gente está dentro da curva do nosso projeto. Gente, isso aqui é uma coisa que parece muito simples, como eu falei, mas é o que eu falo, eu faço isso já há anos. Eu vou mostrar para vocês a curva aqui da minha aposentadoria. São dados reais, eu já faço isso há aproximadamente 6 anos. E assim, é incrível como é gostosa a sensação de você ver que o seu plano está caminhando. Isso te dá até mais motivação para você continuar juntando dinheiro. E é essa referência que realmente importa. Eu não meço a minha carteira contra a CDI, eu não meço a minha carteira contra a índice Bovespa, eu meço contra a meta de rentabilidade que eu calculei lá na minha projeção, que eu preciso ter para alcançar o valor que eu quero alcançar no prazo que eu quero alcançar para a minha aposentadoria, que foi exatamente o que a gente fez aqui para a Ana. Ela não quer alcançar lá em 2 anos os 40 mil para comprar o carro dela. A gente fez a conta, com R$1.000 por mês e os 13º ao longo desse caminho, ela consegue chegar lá. Então é isso que ela vai acompanhar. A gente não fica nessa neurose de ai, meu investimento rendeu abaixo da carteira de não sei quem. Dane-se a carteira de não sei quem, gente, na boa. Dane-se o CDI, dane-se o índice Bovespa. A gente só quer saber se o nosso projeto está andando conforme planejado. Pelo menos essa é a linha que eu sigo. É uma das coisas mais importantes da minha filosofia de investimentos, como eu disse lá atrás. E aqui, no caso da Ana, né, que é um projeto mais curtinho, algumas pessoas às vezes não gostam de ficar preenchendo planilha, não tem problema. Se você não quiser ficar preenchendo nada, você pode anotar alguns marcos. Com alguns clientes eu faço isso às vezes. Quando eu vejo que é uma pessoa que não tem muita paciência com planilha, a gente anota marcos. Eu gosto de pegar muito, por exemplo, o final do ano. A Ana anotar quanto ela deveria ter
em dezembro de 2024. E depois quanto ela deveria ter em junho de 2025. E quanto ela deveria ter em dezembro de 2025. Ela não precisa ficar anotando todo mês, mas ela já tem referências. Ela já sabe que se em dezembro de 2024 ela tá perto daquele número que tá lá anotado, no papelzinho que ela anotou, seja lá onde ela anotou, no celular, bota um lembrete lá no celular, ela sabe que ela tá dentro do plano dela, que esse carro vai sair em 2 anos. Se tiver muito fora, aí é dar uma recalculada ali, tentar juntar mais dinheiro, aquilo que eu falei. Então, se você não é muito fã de planilha, sente que não vai ficar atualizando isso aqui todo mês, né? Não tem problema, você faz aí no papel que dá certo também. Eu gosto muito, né? Eu atualizo minha planilha todos os meses, eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas tem gente que não gosta, tem essa alternativa de fazer no papel também e medir ali a cada 6 meses ou uma vez no ano só, enfim, você ter uma referência ali do quanto você deveria ter conforme os seus parâmetros de projeção. Bom, aí no caso da Ana, né, como eu comentei, é um projeto curtinho, é um projeto de 2 anos, dá pra fazer uma coisinha tão simples quanto aquela que já funciona. Como eu comentei, não tô considerando ali efeito de inflação, nem nada e tudo mais, mas quando a gente vai tratar de aposentadoria, aí sim a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, ser mais detalhista e fazer uma projeção que considere parâmetros que são viáveis e coisas que realmente podem impactar aí a nossa projeção ao longo do tempo. Então, quando você for fazer sua projeção de aposentadoria, você vai ter uma noção do prazo que você vai alcançar, de quanto que você tem que aportar por mês, você tem que reajustar os seus aportes pela inflação, você tem que considerar o efeito da inflação no processo ali de rentabilidade, né? Você tem que considerar uma rentabilidade real, tem que considerar talvez efeito de impostos, dependendo da sua estratégia de investimentos, são tipos de produtos ali que sofrem mais com impostos e tudo mais. Então, fica uma ferramenta um pouquinho mais robusta do que essa que eu mostrei aqui. Os cálculos são um pouquinho mais complexos, mas super dá para fazer também. E aí, da mesma maneira que eu mostrei lá da Ana, você vai medindo ao longo dos meses ou ao longo dos anos, a frequência aí que você preferir, se o seu projeto de aposentadoria está andando conforme o planejado lá na carteira que você montou, né? E aí, dependendo de como você monte o seu acompanhamento, né, o seu acompanhamento do seu projeto, você consegue identificar caso você esteja ficando abaixo da sua meta, você está ficando abaixo da sua meta porque você está botando menos dinheiro do que deveria, ou se porque a sua carteira de investimentos está rendendo menos do que deveria. E aí, se você identifica que é porque a carteira está rendendo menos do que deveria, aí sim você vai lá e revisa a sua estratégia de investimentos. Aí sim você dá uma olhada mais a fundo nos seus investimentos. Então, por isso que eu falo que quando você faz esse acompanhamento, mesmo que a sua vida financeira deixe de ser prioridade em algum momento, você não precisa ficar o tempo todo lendo notícias e sabendo o que está acontecendo no mercado. Gente, eu trabalho com isso e eu não fico nessa loucura. Muitas vezes o pessoal pergunta, às vezes, né, vai começar a sessão, e a bolsa subiu hoje? Eu falo, não tenho noção, não sei dizer. Não sei realmente. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo e falam, gente, nem estava sabendo disso. Porque realmente, assim, não precisa, não tem a menor necessidade. Se você está acompanhando o seu projeto, está tudo conforme planejado, não precisa ficar se entupindo de informação, porque isso só traz confusão e ansiedade, não vai resolver nada. E agora, então, eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de visualizar essa questão do acompanhamento, né? Que ajuda também a pessoas que às vezes são mais visuais e não gostam tanto de uma planilha, né? Então, eu tenho ali a minha meta de rentabilidade, tanto para mim quanto para os clientes. Eu sempre uso inflação mais alguma coisa, né? E esse alguma coisa depende da conta que a gente vai fazer. A gente identifica ali qual é a real necessidade de rentabilidade que essa pessoa precisa, de acordo com o prazo que ela quer se aposentar, né, com o volume de dinheiro que ela consegue colocar, com o perfil dela, para ver o nível de risco que ela tolera nessa carteira e tudo mais. Então, cada pessoa tem ali a sua meta de rentabilidade. Eu tenho a minha também, e eu vou medindo a minha carteira conforme esta meta, e não com outros indicadores, como eu já falei aqui N vezes nesse vídeo, não vou também ficar sendo repetitivo. Então, vamos lá que eu vou compartilhar com vocês um gráfico da minha evolução do nosso projeto de aposentadoria aqui de casa, ao longo dos últimos 6 anos, que eu comecei lá em 2018 esse projeto. Antes a gente estava ali quitando a nossa casa, né? Então a gente não estava com foco em aposentadoria, então eu dei ali meio que o start nesse projeto de fato. Em 2018 vou compartilhar com vocês aqui o gráfico, o visual, para vocês verem o que aconteceu nesse período. Então, ó, meu editor vai colocar aí na tela para vocês o gráfico. A linhas azuis, né, as barrinhas azuis, são a minha projeção de aposentadoria, ou seja, o quanto eu deveria ter a cada mês, né? Aqui no eixo de baixo são os meses desde outubro de 2018 até agosto de 2024. E o vermelhinho é o quanto de fato a gente conseguiu acumular ao longo desse período, né? Eu não vou revelar valores aqui, questão que não precisa, né? Mas visualmente já dá pra gente entender o que tá acontecendo. Então vocês percebam que no início ali, né, quando a gente pega aqui outubro de 18 até 19, a curva ela vinha mais próxima ali do projetado e tudo mais, aí depois começou a dar uma deslocada maior. Quando chegou aqui em 22, ela foi encostando mais. Não me lembro exatamente o que aconteceu aqui nessa época, eu não me lembro se eu mudei a minha projeção de rentabilidade, não me lembro exatamente o que aconteceu, ou se a gente teve que gastar mais dinheiro aqui nessa época, eu realmente não me lembro. Aqui tem um vazio
vazio, que foi quando a gente passou por algumas questões aqui com a minha filha, né? Ela fez um tratamento de quimioterapia e nessa época, assim, gente, eu não tava olhando nada, né? Então eu fiquei alguns meses aqui sem acompanhar isso. E aí meio que voltei a acompanhar do ponto que eu tava em março de 23 até agora. E aí vocês percebam que de março de 23 pra cá, aí a curva começou a descolar bem, né? Primeiro, por uma questão ali de juros, né? A carteira começou a dar uma performada melhor também nesse período. E um outro fato também foi que a gente começou a aportar bem mais do que a gente aportava por questões de renda, né? Aqui em casa que mudou e tudo mais, deu uma melhorada aí. A gente conseguiu aportar mais e eu optei por não recalcular com este novo aporte que a gente está fazendo. Eu mantive o aporte que era projetado antes, justamente para eu saber que eu tenho essa folga. Isso me dá uma tranquilidade, foi uma escolha minha. Eu poderia ter recalculado considerando a nossa nova capacidade de aporte, mas por uma questão de escolha mesmo eu resolvi deixar como estava antes e se eu estou colocando a mais, ótimo, significa que eu vou descolar cada vez mais do meu projetado e como eu disse, isso me dá muita tranquilidade. Então tá aqui a prova de que eu faço isso há 6 anos e é isso aqui que eu acompanho, é isso aqui que eu dou importância, isso aqui eu paro todos os meses para fazer. Agora, ficar olhando se a ação tal, se não sei o que, se o fundo tal, gente, isso daí eu olho de vez em quando eu vejo lá, né, que a minha planilha ela mede tudo isso, se a minha carteira de fato está rendendo muito abaixo do esperado e se ela está rendendo abaixo num momento que não era para estar assim, porque tem isso também, né, às vezes ela vai render mal porque o momento tá ruim mesmo. Mas eu tenho esse discernimento de conseguir entender se ela está rendendo mal porque o momento está mal ou se ela está rendendo mal porque eu preciso alterar alguma coisa. E eu digo para vocês que assim, é muito raro eu mexer na minha carteira, é muito raro mesmo, porque o que eu acompanho é isso aqui. E aquela história, né, time que tá ganhando não se mexe. Se a minha carteira tá entregando o que eu preciso, eu só deixo ela lá e só vou alimentando com um dinheirinho novo todos os meses. E eu espero que depois de assistir esse vídeo você tenha aí um pouco mais de clareza e conseguir entender a importância da gente colocar os nossos projetos no centro de tudo e a gente medir o nosso sucesso ou o nosso fracasso como investidor nos parâmetros que realmente importam. Ninguém quer saber se você ganhou do CDI. Isso é irrelevante. A gente quer saber se você vai conseguir realizar os projetos que você desenhou aí para sua vida e a gente tem que medir em relação a isso e não em relação a outras coisas que são simplesmente conveniências aí do mercado e que não afetam em nada a nossa vida no final das contas. E se você precisa de ajuda para fazer essas contas, para definir o destino aí dos seus dinheiros, para montar sua estratégia de investimentos, vou deixar o link aqui embaixo de novo, você pode botar seus dados, a gente marca uma reunião e conversa. E se você quiser saber também um pouquinho mais da minha estratégia de investimentos, eu vou deixar esse vídeo aqui do lado para você assistir, porque lá eu explico tudinho. Muito obrigada por assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo desse canal.